Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Mais uma vez, é uma satisfação imensurável em ter conosco aqui, através da TV APRP, a presença do Dr. Cláudio Neves, médico gerontólogo, geriatra. Ele sempre está explanando os problemas mais variados da saúde e os nossos telespectadores ganham com isso. Por exemplo, nós vamos trazer hoje o tema demência vascular, que talvez seja, após o Alzheimer, a doença que mais cresce no mundo, doutor Cláudio. Isso aí tem respaldo científico? Sim, a doença do ponto de vista de demência, né? A demência, a patologia da demência vascular tem crescido e muito, em uma velocidade assustadora. O que eu estou falando, eu já assisti a outros médicos, colegas renomados, até internacionalmente, colocar que realmente a demência vascular, possivelmente ela sofreu uma negligência na atenção e houve uma supervalorização do diagnóstico do Alzheimer. Na realidade, Ludwig, nós temos no mundo acadêmico, com facilidade, a gente observa isso, um diagnóstico fácil de demência, aplicando instrumentos práticos na anamnese, no exame comum, na consulta simples, em que você consegue, afastando outros fatores, como lesões, imagens, alterações hormonais, alterações nutricionais que possam comprometer a memória, você afastando esses fatores, você fechar o diagnóstico de demência. E as pessoas simplesmente, até no mundo acadêmico, às vezes estudantes, no corre-corre, o que a gente assiste é o quê? As pessoas classificarem a maior parte das demências de maneira muito simplória e brusca e breve, como Alzheimer, e esquecem da questão da demência vascular. O alerta que a gente vai fazer aqui é de grande importância. Por quê? Na prática médica a gente tem assistido, já ouvi conversando com outros colegas muito mais renomados, que o quê? Que as pessoas negligenciaram a questão da demência vascular, e ela está realmente presente. Eu tenho constatado no dia a dia no consultório, quando a gente vai buscar uma anamnese com mais detalhe e uma avaliação com mais carinho das imagens cerebrais, ressonância, tomografia do cérebro, que realmente há uma incidência bem maior de demência vascular do que se coloca no dia a dia. Então, o que acontece? A gente tem que entender isso, porque a gente tem muitas vezes o diagnóstico de Alzheimer, quando na realidade não é Alzheimer. Isso é crescente. É fácil diagnosticar toda a demência como Alzheimer. Nem toda a demência é Alzheimer. E a demência vascular, ela está muito presente. Esse é o primeiro alerta. É importante você que tem um paciente ou que tem medo de demência, tem história de Alzheimer na família, até saber diferenciar Alzheimer de vascular. Pela história, a gente vai passar aqui nesse programa agora para vocês detalhes que podem ajudar muito e provocar até reflexões suas, de seus familiares, pais, avós, junto com outros médicos, colegas médicos. É bom, a polêmica traz a luz da verdade e é importante a gente colocar isso. Então vamos polemizar. Nós comentamos até em off aqui. Então vamos polemizar. Então a realidade é a seguinte, a gente tem na história um diagnóstico muito exagerado, talvez, de Alzheimer e uma negligência na atenção à demência vascular. É aquela história, Ludwig. Eu tenho no consultório paciente que chegou para mim há 10 anos atrás, paciente que eu tenho até relatado, eu já fiz vídeo, registrei, tenho um prontuário guardado, com diagnóstico de Alzheimer já afirmado por anos e de repente a gente vai identificar, conversar, observa aquele estudo de comportamento, falha de memória e a gente observa nas imagens cerebrais que tem um componente possivelmente mais vascular. E com a conduta adequada, a proteção vascular, a paciente ao longo dos anos passar a ter uma melhora da cognição, com bom tratamento do ponto de vista de cuidados vasculares, de orientação e estimulação, você pode observar e a paciente passar no futuro ter melhor comportamento, passar a reconhecer o médico, me reconhecer, e dizer se eu estou mais magro ou estou gordo sem errar. Eu tenho uma paciente que tem uma melhora, que se eu tivesse dado óleo de coco, ia dizer, óleo de coco, se eu tivesse dito, é uma fórmula que eu passei, a vitamina foi minha vitamina, não. E curou Alzheimer, não. É porque o diagnóstico não era Alzheimer, era vascular. Era vascular e como qualquer doença vascular cerebral, você tem um AVC, você tem uma perda de um movimento de um braço, de uma perna e com o tempo você pode ter uma regeneração, uma recuperação das conexões e voltar ao movimento. Também pode acontecer voltar à função cerebral do ponto de vista de cognição. Então a cognição da paciente voltou e volta, como tem outros que voltaram a andar, então acontece isso. É por isso que é importante saber diagnosticar a diferença de Alzheimer vascular, porque se você se acomoda aceitando que tudo é Alzheimer, pode deixar de ajudar um paciente com demência vascular ter uma melhora ou até uma estabilidade e muito mais anos de vida, porque a conduta muda e a gente precisa alertar nesse sentido. E depois de diagnosticado, qual seria o tratamento mais eficaz? Claro que nós sabemos que existem
em números, né, o mais eficaz. Você citou aí, talvez, óleo de coco. Não, óleo de coco não trata. Não trata. Coloquei como, quer dizer, se fosse dessa, eu ia dizer que é óleo de coco. Não foi, óleo de coco não trata. Eu coloquei porque já apareceu a história. Óleo de coco trata Alzheimer. Possivelmente era um vascular que melhorou e aí o pessoal assimilou. Não tem isso. E um então, caso muito leve também, não. Então o que acontece? A verdade é o seguinte. Então a gente tem, primeiro, para ser útil para a população, para entender. A doença de Alzheimer, ela tem uma característica da degeneração neurofibrilar, com fibrose, processo inflamatório, que vai perdendo a função cerebral como um todo, certo? Você perde a função cerebral, é realmente uma síndrome que você perde a função cerebral como um todo. Você vai ter comprometimento da memória, do nível de atenção, de cálculo, de percepção, de elaboração de ideias, você vai perder a função cerebral como um todo, certo? Então, isso é um dos pontos. Ela vai perdendo a função cerebral de forma linear, contínua, certo? Contínua, sem, muitas vezes, oscilação no nível de cognição. Esse é um ponto. Preste atenção. A doença vascular, que acontece por microinfartos cerebrais, infartinhos, entupimento das artérias no cérebro, isso pode, o paciente teve uma perda cerebral, às vezes ela começa já bruscamente, estava bem, aí teve uma síncope, um desmaio, uma tontura, passou dali, então perdeu a memória, então aquilo foi um microinfarto cerebral, às vezes começa com essa história, ou às vezes as pessoas não se lembram, começam a contar a história, e você buscando a história com carinho, você vai observar que tem momentos que tem semana que melhorou, doutor, teve uma semana que piorou, tal mês estava melhor, tal mês piorou. Apareceu uma agitação, apareceu uma epilepsia, apareceu um tremor, apareceu uma perda motora maior, a marcha mudou, começa a ter história de sintomas neurológicos associados, sintomas neurológicos e oscilação no nível de cognição, de memória e de atenção. Às vezes o paciente não tem boa memória, mas consegue fazer cálculo bem. Esse padrão é mais para a demência vascular. Certo? Então esses pacientes têm isso. Se você está associado nesse paciente vascular, os pacientes diabéticos, hipertensos, com dislipidemia, que é colesterol, triglicéridos elevados, que tem risco vascular e que não tem um bom acompanhamento. E o que é que agrava isso, Edu? A falta de uma boa hidratação. A falta de uma boa hidratação leva à diminuição da irrigação cerebral, com aumento do risco de microinfartos também. Então, nesses pacientes precisa ter um controle dos fatores de risco vascular. Às vezes utilizar medicamentos para diminuir a viscosidade sanguínea, antiagregantes plaquetários, para diminuir a possibilidade de novos microinfartos. Tem que poder saber se pode usar no paciente, o médico vai decidir, e aí você acaba tendo um controle maior da doença do ponto de vista vascular cerebral. Como a gente protege o paciente com coração, com risco vascular cardíaco, do mesmo jeito que a gente protege o coração cardiopata com coronário entupindo, passa a viver muito mais tempo, paciente com risco vascular cerebral, se fizer um bom controle, também pode viver muito mais tempo, e enquanto vive muito mais tempo, a chance de regeneração e compensação cognitiva vai aumentando, ele pode ter até melhora do quadro cognitivo. Essa é a realidade. Por isso que é importante separar a demência vascular da doença de Alzheimer, para que você, tendo realmente um diagnóstico mais preciso, possa ter um bom acompanhamento. Vale salientar que existe, principalmente a partir dos 80 anos, a demência mista, a demência vascular associada à doença de Alzheimer. Nesse caso também vale a pena. É mais complicado. É mais complicado, mas temos também que lembrar que a questão vascular deve ser cuidada, porque ela pode agravar o aumento da perda cognitiva e o avanço da doença no Alzheimer também. Como também já se coloca, a parte vascular hoje já começa a ser colocada como fator de risco para Alzheimer. Já se começa a colocar que os fatores de risco para a demência vascular podem também estar relacionados com Alzheimer. Começa a haver, então, já hoje a ciência, uma atenção à dupla causa maior de demência, que é a questão da doença de Alzheimer e a demência vascular. Vale a pena, e a gente tem que alertar isso, porque a gente tem um trabalho, uma divulgação muito popular, muito crescente, e uma simplicidade muito grande em se dar diagnóstico simplesmente de Alzheimer para quase todas as demências. Nem toda demência quer dizer Alzheimer. Geralmente, aquele que está acometido pela demência vascular vem também, é desencadeado uma depressão, uma forma de comportamento diferenciado do normal. Muito bem, Rodrigo, muito bem colocado. Dentro da demência vascular você pode ter de maneira brusca distúrbio de comportamento com mais frequência que no Alzheimer, alucinações com mais frequência que no Alzheimer e as depressões também, o distúrbio de comportamento, agitações, insônias ou hipersonolência, ficar muito sonolento, essas alterações, principalmente se acontecem em pouco espaço de tempo, bruscamente, faz
valer a pena lembrar da possibilidade de estar acontecendo problema vascular. Você colocou muito bem, são um dos alertas, é um dos pontos que faz lembrar e a pessoa não se conformar com o diagnóstico de Alzheimer. Na história, vendo isso, é importante tentar averiguar isso, porque se souber tratar e a parte vascular e orientar com carinho, a sobrevida é bem maior e há a possibilidade de melhoras até do quadro. Tá vendo aí? Mais um tema abordado aqui que foi justamente a demência vascular, e você pode sugerir temas através do nosso contato telefônico 999773304. Você dá a sua sugestão, você diz o que quer saber a respeito de algum problema de saúde que você tenha, ou alguém de sua família acometido por isso ou aquilo ou outro, qualquer coisa que abranja a saúde, Dr. Cláudio está aqui. Aliás, você, por ser geriatra, gerontólogo, você tem a obrigação de saber de quase tudo, de todas as especialidades para tratar os seus pacientes, não é verdade, doutor Cláudio? Um pouco de cada coisa, aprendendo, né? Sempre, aprendendo inclusive com você e com todos que nos perguntam, que forçam a gente a buscar a verdade, e aí a gente vai aprendendo juntamente com fé em Deus, a gente nessa busca sempre. Mas até hoje o pessoal que está sempre nos acompanhando não tem reclamado não, pelo contrário, sempre sugerindo pautas, né? Quero agradecer mais uma vez, doutor Cláudio, quero agradecer a você por ter nos acompanhado, mas nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigas.